Senhor, teu filho nas tuas mãos, iluminam, ó Deus, para que ele possa ser usado pelo Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Amém, graças a Deus, né? Pela primeira vez, hein, Pastor Paulo? Pela primeira vez aqui na Segunda Igreja Batista. Fico muito feliz, muito grato. E a gente fica até um pouco ansioso, Pastor Paulo. Ansioso e também um pouco inseguro, porque é uma casa nova e a gente sente, né, um pouco nos nossos ombros a responsabilidade, né, de tomar um púlpito de uma igreja para ministrar a palavra do Santo, do nosso Deus infalível. E eu quero agradecer primeiramente a Deus por este momento especial na minha vida, né? Também agradecer ao pastor Paulo, a Igreja Batista, né? Que Deus esteja abençoando cada um. Amados, Deus sempre fala conosco através da sua palavra. Ela não mudou, continua falando aos nossos corações, nos guiando. Estamos vivendo um tempo que estamos mais distantes das pessoas, estamos separados de forma desse calor humano e a gente acaba perdendo um pouco das forças, até as esperanças ficam um pouco abaladas. E a gente fica pensando como será o amanhã ou como a nossa vida vai ser no porvir. E Deus sempre está conosco, nos direcionando, nos dando a esperança sobre nós e mostrando o valor dele em nossas vidas. E aqui nessa noite eu quero falar com os irmãos uma palavra de Deus que está escrita na carta, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Vamos falar sobre sois pedras vivas em Cristo. Deus nos deu um valor especial, diferenciado, e esse valor a gente não pode perder. A gente não pode deixar longe de nós. Aliás, desculpa, eu falei segunda carta, não foi a primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Desculpa o erro, o equívoco aí sobre a carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Sois pedras vivas em Cristo Jesus. Os irmãos encontraram? Se não, vamos aguçar os ouvidos, né? Está aqui, né? O rapaz ali é rápido, né? Gostei. Viu? Amém. Então vamos lá. Portanto, deixando toda maldade, todo engano e fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascido, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom, chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso, as Escrituras diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, que nela, quem crer nela, não será despontado. Assim, pois, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram e foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não eras povos, agora sois povos de Deus. Não tenhais recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, esse texto, Pedro traz essa revelação a todos nós, falando sobre sois pedras vivas em Cristo. Fomos colocados de uma forma especial, importante, diante do ministério de Deus. Deus revelou-se aos homens, colocando Cristo como a pedra principal, o alicerce do cristão, daqueles que creem, e também como uma pedra que se torna escandalosa para aqueles que rejeitam. E a gente vê isso, Pedro escrevendo isso, falando sobre essa questão do escândalo daqueles que descreem, que não creem na palavra de Cristo. Para sermos pedras vivas em Cristo, é necessário passarmos pelo ato progressivo da santificação. A gente, observando o texto aqui, observa que Pedro começa falando sobre atos da vida do ser humano, dos humanos. Atos esses que são de mal e não de bem. Então, para sermos a pedra viva, é necessário passarmos por esse ato de santificação, pois a santidade é um ato contínuo na vida daqueles que creem em Cristo. Então, a santidade não é uma vez santo, santo para sempre. É um ato contínuo em nossas vidas. Então, eu não posso hoje aceitar a Cristo e dizer, já sou santificado. Pronto, sentei na cadeira, tranquilizei porque eu sou um santo. Esse santo se encontra sobre os altares aí que ele não se move. Então, aquele ali não faz mal a ninguém e ele é santo para sempre, porque é um nome dado a ele, não um caráter que ele tem, né? Então, irmãos, o termo hebraico fala da palavra santo, né? Kadash, se eu não estiver enganado, aqui o pastor está ali, que deve ter estudado muito hebraico, né? Significa separados ou santificados, consagrados. Isso é, Deus nos separou e consagrou para sermos exclusivos para Ele. Então, Deus nos separou, nos consagrou, a palavra consagrar, separar, nos fez exclusivo para Ele. E nessa exclusividade, temos esse ato contínuo de continuarmos buscando sempre estar separado. E o apóstolo Pedro começa falando que para que continuemos tendo essa santificação, essa consagração, essa vida, essa pedra viva, sendo nós pedras vivas também, é preciso deixar alguns atos das nossas vidas. Nunca seremos santificados se não abandonarmos algumas coisas que a gente traz do nosso passado. Santificado, falei, separado, consagrado. E nessa consagração você tem que tomar escolhas para se tornar separado. É como você coloca sobre uma mesa vários objetos e você vai começar a observar qual desses eu continuo com eles, qual desses eu jogo no lixo, qual desses vai para o lixo. Então você faz uma consagração, faz ali uma separação de algum objeto e aquele que você agradou mais fica contigo. E aí aquele objeto se tornou consagrado a você. Assim Deus também fez conosco, mas para que a gente continue sendo consagrados e sempre santificados, precisamos abandonar alguns atos. E Pedro começa aí detalhando alguns atos que pode ferir a nossa santificação, que é a maldade, o engano, o fingimento e a inveja. Efésios capítulo 4, versículo 22 diz: despojai-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, isso é, do homem que não era ainda consagrado ou santificado em Deus. Devemos deixar os procedimentos, atos do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, isso é, dos nossos pensamentos maus, da nossa vida pecaminosa,
daquilo que traz desejo maligno para o nosso coração. Então é necessário que no procedimento do nosso ato de vida contínua para a santificação, precisamos deixar tudo aquilo que é do velho homem. E Romanos 13, versículo 13 também fala: andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, bebedeiras, não em impudícia, dissoluções, não em contendas e inveja. Isso são atos que a gente tem que deixar do nosso passado para que tenhamos uma vida santa, para que se tornemos pedras vivas em Cristo. Não é porque eu sou um bonzinho, não é porque eu tenho bons atos na vida, mas para que eu se torne a pedra viva em Cristo, uma das principais pedras que Cristo quer fazer no seu reino, é preciso que tomemos a primeira decisão de ato de santificar-se em Cristo. E é preciso também, em segundo lugar, desejar o crescimento espiritual. Tomou a decisão de entrar no ato contínuo de santificação, agora desejar ardentemente por um crescimento espiritual. Porque toda criança, ela vai ter que crescer. Se ela não crescer, ela atrofia e é problemática e não tem saúde, não é? A criança, ela tem um ato progressivo de seu crescimento para se tornar adulto. Assim somos nós no nascimento na vida de Cristo. Para o reino de Deus, precisamos deixar os atos do mal, aqueles atos que não nos deixam santificado, para voltar agora ao desejar, ao crescimento espiritual. Pedro também fala sobre o puro leite espiritual como criança recém-nascida. O desejo de uma criança é tomar o leite para se fortalecer. Quando ela sente fome, a primeira coisa é o choro desesperado, né? Imagine se a mãe não atendê-lo, ela fica vermelhinha, ela se esperneia porque ela quer o puro leite que faz ela crescer, se sentir bem, se sentir aconchegada e fortalecida. Por que que nós, como cristãos, também não tem esse desejo, essa sede de beber das coisas espirituais, comer das coisas espirituais para o crescimento? Então, o ato de santificação e para que se tornemos pedras vivas entre o reino de Deus, é necessário o desejo incessante de crescer espiritualmente. Se nós, como adulto, ficarmos com a nossa mente de criança, o que é que diz? Esse é um meninão. E às vezes somos meninões na fé, né, pastor Paulo? Grandes meninões aí fazendo problema, causando confusão. A igreja não anda, né? A igreja fica problemática por causa daqueles que não crescem, não desejam o crescimento espiritual. Isso causa problema para quem está cuidando. Imagine um pai que tem um filho adulto com a mente de criancinha, tolinho. Ele sofre, tem que ter maior cuidado, então tem que dar maior atenção. E às vezes isso causa cansaço, causa esgotamento físico nos pais. E quantas vezes os pastores não têm esgotamento físico por lutar por crentes menininhos na fé? Aquelas mentinhas de criança na fé, cheio de pitacozinho, né? Vamos dizer aqui uma palavra mais do nosso... Então, irmãos, é preciso que desejemos o leite puro espiritual, isso é, começar a comer a palavra de Deus, desejar mais da palavra de Deus, desejar mais tempo na palavra de Deus. Então, começando por deixar atos do passado, do velho homem, agora avançamos para o desejo da palavra, o desejo de se alimentar, de crescer, de ficar mais robusto na fé. O crescimento por meio dele, quem? Jesus, a pedra viva para a salvação. A salvação, irmãos, a gente alcança no primeiro ato de reconhecimento de Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas para que a gente cresça no reino de Deus, se torne adulto e entendidos e não sejamos enganados, é preciso o crescimento.
Uma criança, ela é enganada por uma balinha. Quantas vezes nós já não vimos noticiário em TV de crianças que foram estrupadas porque foi dado um pequeno boneco, uma balinha, um docinho, alguém atraiu aquela criança e fez o mal. Assim somos nós na fé também. Se não crescermos na fé, alguém do mal, os falsos profetas chegarão com aquelas balinhas e aquelas bonequinhas e nos atrairão para o mal. Precisamos crescer para entender e discernir, para não sermos enganados. E assim, é necessário que em Cristo cresçamos. É preciso que desejemos o crescimento espiritual. O crescimento por meio dele, de Jesus Cristo, a palavra viva, a palavra pura de Deus, a Bíblia Sagrada. Observando aqui, irmãos, eu vejo que a primeira carta aos Coríntios 3, versículo 1, Paulo estava instruindo uma confusão que estava acontecendo naquela igreja de Corintos por causa de crentes meninos, crentes que não cresceram na fé, estavam dividindo, causando confusão, causando divisão, discórdia na igreja. E Paulo começa dizendo, 1 Coríntios 3, versículo 1, e eu, irmão, não pude falar como a espiritual, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podeis suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, não sois porventura carnais? E não estáis andando segundo os homens? Isso era Paulo instruindo a igreja, porque estava com uma confusão. Uns diziam que era de Paulo, não é o Paulo aqui não, né? Não é esse Paulo aqui não. Outros diziam que era de Apolo. Uns diziam que cria na circuncisão. Outros já diziam, não quero esse negócio de circuncisão não. Então começou aquela confusão e aquele bate-boca, aquele diálogo acirrado que estava causando problema. E Paulo começa a dizer, olha, se a gente continua tendo inveja, discórdia, conversa de criança, porventuras sois espirituais? De maneira nenhuma. O cristão que causa problema diariamente, continuamente, ele precisa se alimentar um pouco para crescer espiritualmente. Estou falando não é se alimentar de feijão e arroz, a nossa comida tradicional, não. É palavra viva, dá tempo à palavra. É parar tempo, meditar na palavra, para que a gente comece a ter a percepção do que Deus deseja e tem de propósito para cada um de nós. E não precisamos ficar brigando. Não preciso chegar aqui dizendo, pastor Paulo, você me deu o púlpito, agora eu não dou mais não. Esse é meu, achei bonito. Isso é coisa de criança. A gente vê criança brincando, né? Tá um monte de brinquedo lá. Quando uma criança pega um brinquedo bonito, não. Aquela lá viu, não, esse é meu. Vai para lá e aquele, começa aquela briga. Assim são os crentes, crianças nas igrejas. E seguindo, então precisamos deixar o tempo de criança na fé. O tempo de criança na fé é necessário. É quando nascemos na fé, é quando aceitamos a Cristo, necessitamos de orientação, de palavra, de conforto, precisamos de braço para ser levado, precisamos também, né, irmã Ilza, de um chicote de vez em quando, para se alinhar. Depois, precisamos deixar esse tempo. E, se eu não me engano, o próprio apóstolo Paulo, ele fala também sobre o estigma do espelho que ele começa a perceber, deixar a vida de criança e começa a tomar decisão da vida de adulto, quando ele fala sobre o amor. Ele fala que a gente precisa deixar o tempo de criança e voltar-se para o tempo de adulto. A gente chega um tempo que começa a observar, hoje eu preciso trabalhar agora, né? Eu preciso ter mais responsabilidade, eu preciso comprar minhas coisas. Então você começa a tomar decisões que é de adulto, deixando que é de criança, não é mais pai me dê, pai me dê. E a gente às vezes fica o tempo todo, né? Pai me dê, só Deus, vai para Deus, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo. Chegou o tempo da gente também tomar as nossas decisões, começar a fazer com as nossas próprias mãos e Deus guiando a todos nós. Então, e desejar novos tempos na vida espiritual. Hebreus 5, versículo 13, o autor de Hebreus fala, ora,
qualquer que se alimenta de leite é inexperiente. Foi o que o autor falou. É inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Qual é a criança que almeja a justiça? A criança, ela quer o bem-estar dela. Não é? Se o pai pegar e dar uma bronca num filho e o outro estiver ali do lado, ele falou, mas ele também tem que ser também justiçado. Ah, porque o pai não faz isso com aquele também? Então, a criança, ela almeja para si o bem-estar. Ela não está aí com a justiça, não. Mas os adultos, isso eu falo também nos adultos na fé, eles sabem discernir quem necessita de justiça, aonde necessitamos caminhar em justiça. Mas alimento sólido é para os adultos, diz aí Hebreus 5, versículo 14, seguindo. Os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Olha, o adulto ele sabe o caminho do mal e sabe os caminhos do bem. O adulto tem discernimento, a criança não. Colocar uma criança ali e dizer pula de cima daquela altura, ela vai pular. Ela pode. Eu passei aqui um dia desse nessa avenida aqui, a 7, né? Tem uns apartamentos ali, só que tem uma sacada na frente e tinha uma tela. Acho que os pais já colocaram a tela mesmo. E as crianças estavam escalando as telas. Eu dizia, imaginou se aquela tela ali escapulir? Elas não estão vendo a percepção do perigo, do mal que está na sua frente. Praticamente que ela esteja feliz. Já o adulto, não. É como eu, tenho medo de altura. Não me coloque em altura não, que pelo amor de Deus. Mas talvez quando era criança, poderia me jogar de qualquer altura, não estava nem aí. Então, o crente espiritual já cresceu espiritualmente. Ele entende o mal e o bem. Já o crente criança espiritual, tanto faz para ele, já que está bom, já que faz barulho, né? Então tá bom para mim aqui. Já o adulto na fé, ele procura mais coisa que é sólida, que é resistente, que ensina, que educa, que controla. Já os criancinhas não, quanto mais solto, melhor para ele, né? Então, irmãos, é preciso desejar o crescimento espiritual. É preciso chegar a ele, a pedra viva. Sozinho não chegamos a lugar nenhum. Eu sozinho não chego a lugar nenhum. Chegaremos a algum lugar se procurar a ele a pedra viva, porque ele é a pedra angular, a pedra da esquina, é a principal da sustentação do cristão, do crente. Então, para que eu chegue ao crescimento espiritual, é necessário estar nele, assentado sobre ele. Eu preciso colocar ele como a base da minha vida. É Jesus Cristo, a pedra principal. Então, porque ela é preciosa para Deus. Jesus Cristo é o bem mais precioso de Deus, a qual ele deu por todos nós. Então, logo assim também se tornei um bem mais precioso para Deus. Então, por isso que eu tenho que estar em Cristo. Mas é rejeitar os homens. Essa palavra aqui que o apóstolo Pedro fala sobre rejeitada pelos homens, ele está considerando os judeus que o rejeitaram a Jesus Cristo. Aquela turma de sacerdotes que rejeitaram. Aqueles que não aceitaram. Então, eles se tornaram escândalo. Cristo se tornou escândalo para eles, a ponto que eles causaram a morte. Isso num propósito, causando a morte de Jesus. Então, precisamos chegar a Ele para sermos pedras vivas em Cristo. Eu só se torno uma pedra viva quando estou em Cristo. Longe de Cristo, eu sou nada. E assim disse o Senhor, sem mim nada podeis fazer. Então é necessário chegar até Ele. Para crescermos, Ele é a base do nosso crescimento espiritual. Amados, para sermos edifício, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, é necessário estar na pedra. Ninguém constrói uma casa sobre areia. Assim Jesus Cristo cita, né? Os dois fundamentos da vida do homem. A casa da areia, a casa na rocha. A casa da rocha resistiu.
da areia, demoliu com qualquer situação que aproximou-se. Então, para que se tornemos o edifício que Deus deseja que nós sejamos, a casa espiritual aonde Ele quer habitar, é necessário que cheguemos a Cristo, casa espiritual, o sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual aceitável a Deus. Sabe onde é que está o sacrifício aceitável a Deus? Em Cristo. Se eu não estiver nele, não adianta sacrifício algum. Não adianta subir serra de joelho. Não adianta fazer penitência. Não adianta eu dar o meu corpo para ser sacrificado, se eu não estiver na pedra viva, se eu não fazer parte da pedra viva, Cristo. Não adianta nada. Esse é o sacrifício aceitável a Deus. É o sacrifício sobre a pedra principal, Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus. Amados, eu não vou demorar muito, né? Já estou quase chegando ao fim aqui. Então, ele foi rejeitado, irmãos, pelos judeus, ao qual falei, os seus grupos religiosos da época, naquela época, na Judeia, em Jerusalém, na região, os grupos religiosos rejeitaram a Cristo e viraram nada, a ponto que eles ficaram o tempo todo perseguiram a Cristo, perseguiram os apóstolos e continuaram até hoje perseguem. Então, mas nós, os gentios, considerados gentios, povos que não era conhecido, mas Deus o conheceu, povo que era longe, mas foi aproximado de Deus através de Jesus Cristo, éramos os gentios, os quais não éramos povo escolhido, não tínhamos escolhas, éramos sem leis, éramos jogados, adorávamos a quem pensávamos que deveria ser Deus. Mas depois de Cristo, a pedra rejeitada pelos homens, pelos judeus, pelos aqueles homens religiosos da época, eu tive o direito de ser escolhido gentil, se tornando edifício para a morada de Deus. Fomos alcançados quando éramos desconhecidos. Fomos, de uma forma especial, irmãos, incluído, melhor dizendo, e excluído do mundo. Agora incluído por Jesus Cristo. Jesus Cristo nos incluiu no seu reino, nos fez separado, diferente para o reino dele. Efésios 2, versículo 18 nos diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha, assim pois, não sois mais estrangeiros, deixamos de ser estrangeiros, nem mais forasteiros, aqueles que eram andarilhos, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Fomos acrescentados na família de Deus através da pedra principal, a pedra angular, aquela pedra da sustentação. Então, se tornamos agora participantes da família de Deus. E olha que ele continua dizendo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Então, Jesus Cristo é a principal forma de se tornarmos pedras vivas nele. E seguindo, ele diz também: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então se tornamos casa espiritual. Isso é porque devemos passar pelo processo, deixando os atos do passado, do velho homem, desejando o crescimento espiritual e se colocando, chegando a Cristo como a pedra viva, a pedra principal. Isso para sermos o quê? Uma nova geração eleita em Deus. Se tornamos geração nova eleita em Deus. Agora vejamos, ele fala sobre sacerdócio real, isso é, agente do reino de Deus. Cristo nos colocou como agentes exclusivos do reino de Deus. Se tornamos pedras principais,
que Cristo separou e nos colocou como agentes, aqueles que levam o reino, aqueles que entregam o reino, aqueles que mostram o reino de Deus, aqueles que iluminam o reino de Deus aos corações. Então eu, você, nós somos todos responsáveis por essa agência de divulgar, de levar, de mostrar o reino de Deus. A igreja é em todo. E ele volta a falar também da nação santa, povo separado para Deus. Essa nação santa é um povo separado, um povo consagrado, diretamente exclusivo para Deus. E ele fala também do povo exclusivo de Deus. Isso é, Deus olhou justamente para nós, diretamente para nós. Deus não mudou a visão dele, de todos nós. Eu falo individual. E fez-nos exclusivo dele. Ele nos deu a exclusividade do seu reino, coisa que não merecíamos, mas a graça nos deu esse direito de sermos exclusivo, separado. Deus olha diretamente para mim, olha diretamente para você. Deus tem você como uma pedra separada, diferente. Deus vê você com importância quando você está na pedra viva em Cristo. Ele vê-nos de forma diferente. Ele tem um olhar exclusivo para todos nós. E isso porque ele nos deu o direito e a responsabilidade. Não está pensando que é só ser exclusivo, né? Ser bonitinho. Quando clamamos a ele, ele olha para a gente. Quando dizemos, Deus me socorre, e ele está lá. Não, mas ele também nos deu responsabilidade para anunciar as grandezas do reino de Deus. Nisso aqui não podemos ser negligentes, né, pastor Paulo? Anunciar as grandezas do reino de Deus, que nos tirou das trevas. Imagine, vivíamos num mundo totalmente de ilusão, um mundo totalmente cheio de incerteza, num mundo que você não tinha percepção, a tristeza rondava e você não sabia para onde fazer, você clamava por um, por outro, ia atrás de algo para preencher e não preenchia. Ele foi lá e retirou, e nos deu luz, nos deu direção, vida, mostrou esperança. E agora, por isso que somos responsáveis por anunciar o reino de Deus. Por quê, irmãos? Quando recebemos o bem de Deus, bom é que a gente também mostre o bom de Deus para as outras pessoas. Muitos precisam, muitos estão vivendo em trevas, porque antes éramos trevas, agora somos luz, né? Em Deus se tornamos luz. Vós sois a luz do mundo, né? Eu sou uma particularidade da luz do mundo, porque ele é a luz principal, a pedra principal e luz principal. Não vamos tomar o lugar de Deus, não é possível, né, também. Então, irmãos, esta palavra que eu tenho para todos nós nessa noite, irmãos, para finalizarmos, para chegarmos ao nível de pedras vivas em Cristo Jesus, é necessário passarmos por esse ato de transformação na vida. Assim seremos verdadeiros diante de Deus. E Ele aceitará os nossos sacrifícios aceitáveis a Ele. Deus está pronto. Olha, para a gente finalizar aqui, Cornélio, ele era um homem religioso. Na Bíblia, lá em Atos, a gente conta a história de Cornélio, um homem religioso, que ele fazia suas ofertas de forma religiosa. Mas seu coração era puro, seu coração era desejoso por conhecer o verdadeiro Deus, de entregar de verdade a Deus. Só que ele estava fazendo de forma errada. E Deus olhou de um lado, olhou para outro, mas eu não posso quebrar protocolos da vontade dele própria. Deus não pode negar a sua lei, a sua vontade. Então, vai um anjo até aquele Cornélio e diz, as suas ofertas estão chegando, está batendo lá, mas você está caminhando em outro caminho. Você não está na pedra viva, você não está de acordo com a luz do mundo. E ali ele pede para ir até Pedro. E aquele Cornélio manda chamar esse Pedro. Procura esse Pedro onde estiver. Eu quero saber como é a verdadeira oferta aceitável. E Pedro vem. E quando Pedro chega, que começa a anunciar a pedra principal, aquele povo é recebido no Espírito de Deus. Então, irmãos,
Deus quer revelar a todos nós de forma exclusiva, de forma especial, mas é preciso que deixemos atos do passado e tornemos agora desejosos por crescimento espiritual, aceitando, estando na pedra viva Jesus Cristo, para sermos esse povo exclusivo, diferenciado no reino de Deus. Então aproveite, fale de Deus às pessoas, fale do amor de Deus a todos, porque isso será agradável a Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que sejamos pedras vivas em Deus. Amém? Agradeço mais uma vez e que Deus abençoe o pastor Paulo, abençoe a segunda igreja batista, que sejam cheias de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Receberam presente? É simples, né? Eu vi um pastor que dizia que a vida cristã é tão simples que a gente complica. Mas que palavra abençoada, Josué. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Que você continue sendo instrumento na mão de Deus para falar aos nossos corações. E uma coisa que eu gostei da mensagem toda, ainda bem que está gravada. Pronto. Primeiro que nosso tema anual será maturidade. Eu só estou esperando chegar fevereiro, quando voltar a atividade. Nós vamos começar a falar sobre maturidade. Buscando a maturidade. 2021 é para a gente buscar a maturidade. E essa palavra veio do coração de Deus para o nosso coração. E Cornélio me chocou. Primeiro da criança. Desejais como criança o leite. Pedro já me arrebatou com Pedro. E terminou com Cornélio. Não se serve o reino com boa intenção. Não é isso? Não se serve ao reino de Deus com boa intenção. Ah, porque eu estou bem intencionado, Cornélio estava. Ah, porque meu coração está puro, minha intenção é boa. Não, você precisa nascer de novo. Deixar de ser criança. E Josué é uma coisa que eu tenho falado na igreja e eu tenho compartilhado com alguns irmãos, principalmente no Zoom, é que tem muito cristão que está gostando de ser criança. É mais fácil. É mais fácil. Só que quando o vento vem, complica. Então, queridos, que Deus imprima isso no nosso coração, essa palavra de hoje. Os fundamentos foram muito sólidos e muito claros. A discussão, a fundamentação não deixou dúvida. Que nós precisamos buscar crescer. Criança é carnal, criança não é espiritual. Criança briga por besteira. Criança briga por aquilo que não é o essencial do reino. Criança deixa de buscar o essencial para buscar o que não é essencial, o que é efêmero. Eu estava rindo esses dias, acho que foi com o Cleiton, não sei quem estava brincando aqui. Ah, não, a filha de Diana, a pequenininha, Ana Laura, né? E ela brincando aqui, quando Rosa foi tirar, ela falou, não! Aí eu brincando, a primeira palavra que a criança aprende no mundo é meu e não. Observou? É meu, não. Então, queridos, a gente busque o crescimento. Vamos orar, agradecer a Deus por esta noite, por este culto, pela vida de Josué. E que nós renovemos as nossas forças, orar de novo pela vida da irmã Vera, uma alegria compartilhar com a irmã Vera. Deus abençoe a irmã Vera, dê muitos anos de vida e paz, sabedoria, como disse a irmã Rilza, para nos ensinar a ministrar os nossos corações, que a gente possa sempre ser edificado também pela vida da irmã Vera. E domingo a irmã Vera fala de novo para a gente. Não é domingo? Domingo. Então que Deus abençoe a vida da irmã Vera. Vamos orar, querido. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por estarmos na tua casa. Obrigado de verdade. Obrigado pela vida de Josué,
por tua palavra ministrada aos nossos corações nesta noite. Que nós não sejamos negligentes. Que nós compreendamos aquilo que o Senhor nos. Que nós possamos ouvir e não sejamos ouvintes esquecidos. Porque o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós é que nós sejamos, como disse o teu filho, pedras vivas. Que ministrem o reino. Falem para outras pessoas da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Renova em nós o desejo constante da tua presença, o desejo de te buscar, de crescer, de aprender contigo. Fica conosco, Pai. Dar-nos um restante de semana. Obrigado pela vida da irmã Vera. Obrigado porque nós fazemos parte da mesma família. Porque nós edificamos uns aos outros. Obrigado porque o Senhor nos dá essa honra. Fica conosco. Abençoe cada família aqui representada. Ó Deus, que o teu filho continue te buscando. Que ele estude, que ele se dedique a isso. Que é a missão que o Senhor tem dado para ele. Que ele faça bem, que a cada dia vidas sejam edificadas por ele. Que ele sinta no seu coração a alegria de ser um instrumento do Senhor. Fica conosco, nós te oramos agradecidos. Abençoe todos os nossos irmãos que estão aqui, que estão na internet. Abençoe as nossas vidas, livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe no nome de Jesus.